Eu sou a favor da liberação da maconha, porque eu acho que tem outras drogas como o álcool, o cigarro, são legalizadas. Assim, eu não sou a favor, mas hoje em dia tem se tornado uma coisa muito normal entre jovens, assim, tá cada vez mais explícito, cada vez mais jovens estão fumando maconha assim, não é uma coisa legal, todo mundo sabe, mas tá acabando que tá se tornando uma coisa que as pessoas estão se acostumando, assim, entre aspas. Estamos de volta com 3-1 aqui na TV Brasil. O debate dessa semana é sobre a descriminalização da maconha, ou seja, o fim da punição para os seus consumidores. Participam desse nosso debate o jurista Walter Maierovitch, o psiquiatra Paulo Gontijo e o músico Rodrigo Santos. Doutor Walter, por que o senhor é um crítico da atuação do DEA aqui no Brasil? O que aconteceu? Bom, na realidade, esse órgão é um órgão de inteligência na área das drogas. É uma agência norte-americana. Então, vamos examinar, fazer uma relação custo-benefício. O que ajudou esse órgão no Brasil até agora? Por exemplo, vamos pensar nesse Abadia, que era do cartel do Vale Norte e que estava aqui estabelecido. Qual foi a exigência desse órgão que, de repente, chegou ao Brasil e falou, olha, tem um sujeito no Brasil chamado Abadia, assim, 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 está em tal lugar. E vai a polícia brasileira, prende e descobre que o Abadia sustentava vários outros policiais e estava há vários anos aqui no Brasil, lavando dinheiro e colocando droga em vários países. O que aconteceu do outro lado? Por que esse órgão não nos avisou antes? E qual é a exigência de o Abadia não cumprir pena no Brasil e ser extraditado? É que esse órgão, evidentemente, ele negocia, ele faz negócios. Ele fez negócio, por exemplo, com a eminência parda do governo Fujimori. Fez negócio já com o Noriega no Panamá, que era agente da CIA. E por que Por isso que os esse militares órgão... brasileiros fazem restrições também à atuação? Sim, Tem medo deles se infiltrarem na Polícia Federal? Como foi? sabem como eles atuam, essa negociação que eles fazem e a filosofia. Os militares brasileiros, principalmente o Exército brasileiro, conhece profundamente. O ex-comandante da Amazônia, que foi comandante aqui do Rio de Janeiro, sabe muito bem qual é essa filosofia, já discutimos muito. A filosofia é uma só, não deixar a droga ir para os Estados Unidos. Se ela ficar no Brasil, ótimo, ou se ficar em outro país, ótimo. Ora, isso não é cooperação internacional. E a DEA também, ela se imiscui em atividades políticas. Veja o que aconteceu, por exemplo, com o Hugo Chávez, que eu não tenho admiração, tá? Deixar claro isso. Mas que agiu corretamente a partir do momento que a DEA já preparava um caminho para que vingasse um discurso de que a Venezuela colaborava com o narcotráfico. Então, essa atuação da DEA, essa exigência no sentido, olha, eu entrego o Abadia, e por que não entregou antes? Porque o Abadia pertencia a um grande cartel, que é o cartel do Vale Norte, o único grande cartel colombiano, depois que caiu o Escobar, o cartel de Cali, de Medellín, ficou o cartel do Vale Norte. E por que e com saída para o Pacífico, fizeram até submarinos para enviar drogas, e por que os norte-americanos, por que a DEA nunca se preocupou com o cartel do Vale Norte? Porque eles sustentavam os paramilitares que combatiam as Farc. Daí esse jogo. E, de repente, por quê? Diego Montoya Sanches, que era o chefão do cartel, Abadia, que era o lavador, um operador do cartel, por que caiu eles imediatamente? Misturam o combate ao tráfico de droga com interesses políticos dos Estados Unidos. Isso mudou com Obama? Veja bem, um indicativo já existe, que é a colocação de bases militares na Colômbia. Então, esse indicativo é que vai continuar a chamada guerra às drogas, essa farsa no sentido de colocar bases. Eles já colocaram em vários outros lugares bases e não se reduziu nada. Então, o que tem, por outro lado, do Obama? O Obama está endurecendo com relação ao México. O México, a guerra às drogas é uma tragédia. Morrem mais civis do que traficantes.
E qual é o indicativo do Obama no sentido do usuário? Isso me parece importante. Logo que ele chegou, um dos seus primeiros atos foi determinar à polícia norte-americana, a Polícia Federal norte-americana, que não cumprisse a determinação do Bush, que foi a Suprema Corte, que passou e determinou a perseguição de pessoas que faziam o uso da maconha para fim terapêutico e autorizadas por legislação do Estado. Nós temos mais uma pergunta de telespectador sobre esse assunto. Temos alguns países que já utilizaram esse processo de descriminalização. Se em alguns países aumentou o número ou continuou igual. Paulo, o senhor que acompanha essa questão pelo aspecto da saúde pública, quais informações que o senhor tem? Na Inglaterra soltou-se um estudo em que a maconha aumenta o desencadeamento de processo esquizofrenia em 12%. Nós sabemos que a droga desorganizadora do sistema nervoso central, como eu estava falando naquela parte, ela determina, toda droga desorganizadora do sistema nervoso central, ela determina desencadeamento de processo psicótico. Então, nosso trabalho essa questão segue. Da esquizofrenia misturada com o uso de drogas é um tema dramático, porque muitas das vezes as pessoas não têm nem família mais, elas se desgarram das famílias, são abandonadas, vira população de rua, vira morador de rua. O senhor tem estudos ou casos conhecidos com relação a isso? Nós temos pesquisas que nos provam o seguinte, veja, se nós formos olhar na CID-10, lá fala que a dependência química é uma doença primária, causada pelo uso de droga. É mentira. As pesquisas já mostram que o usuário que fica usuário de droga, cada caso é um caso. A dependência química, como eu já disse anteriormente, é uma comorbidade. O indivíduo que usa uma droga, ele tem o seu comportamento num nível normal, tudo para ele está bom, não tem nada atrapalhado ou ruim para ele, está numa boa. Ele usa qualquer tipo de droga, ele vai para uma fase melhora com o efeito da droga. Essa melhora é o nosso grande problema. Demorou-se 40 anos para os países desenvolvidos descobrirem os malefícios do tabaco. Depois, 20 anos para se criar uma política de reversão do quadro. Não há nenhuma nação no mundo que não esteja lutando para reverter a situação com relação ao tabaco. E mesmo assim, todo indivíduo que é treinado a cuidar da sua saúde, por dependência química, ele não dá ouvido às informações da gravidade do tabaco. Agora, vejamos assim, se nós colocarmos... Doutor, colocá-lo na cadeia? Vamos. Se nós colocarmos no Brasil, no momento histórico que vive o Brasil, sem condição de tratamento, nós falamos muito aqui, o Walter falou que 400 bilhões de movimento no PIB mundial. Quantos bilhões se movimenta no PIB mundial para tratar da saúde? Quantos bilhões se teria que movimentar para levar a saúde pública a assistir aquele que não tem dinheiro para pagar? Será que seria menos que os 400 bilhões no PIB? Será que não seria mais? E as nações não estão com isso em projeto? Agora, nós sabemos, por experiência com o álcool e o tabaco, que aumentando o consumo, aumenta os problemas. Rodrigo, não temos dúvidas sobre isso. Você que conhece aí os dois lados da história aí, fala um pouco como é que foi esse processo teu para enfrentar a dependência.